acrescente, fale, expresse, desabafe. A hora é essa, meu querido. O que é que você achou desses mais de 90 minutos, essa brilhante vitória do Léo? Teve uma coisa que ele falou que eu realmente me toquei, que foi que o Corinthians teve uma chance, acho que foi com o Watson, que entrou no segundo tempo, que ele sai cortando na ponta esquerda, leva até o meio, ele corta Zé Wellison, chuta e Maílson faz a defesa no cantinho, assim. Foi um lance de perigo, logo depois que o Sport fez o gol, né? Mas enfim, continuando. Eu acho que o Sport manteve a mesma proposta de jogo, dos jogos que ganhou contra o Grêmio, contra a Juventude. Né? Um time que está tendo paciência para jogar, está conseguindo tocar a bola muito bem. E hoje, com a ausência de Hernanes e Everaldo, da mesma forma conseguiu construir todas as jogadas muito bem. E isso se passou muito por Gustavo e Zé Wellison, mais uma vez. Né? Gustavo, na partida contra a Juventude, jogou bem, mas não foi o Gustavo que jogou hoje. Né? Gustavo foi o diferencial nesse time do Sport. Por incrível que pareça, o Sport só fez o gol quando ele saiu, mas isso não altera o fato de que ele foi disparado o melhor jogador da partida, tanto é que recebeu o prêmio no final da partida. E, cara, assim, o Sport realmente está merecendo ganhar esse jogo. O Sport pressionou o Corinthians muito bem, né? Sempre mantendo aquela velha história de, tipo, não tem a maior posse de bola, mas sempre que chega ao ataque consegue pressionar com mais facilidade e com mais perigo, né? O Sport conseguiu construir as jogadas muito bem. Eu achei precipitada um pouco a substituição de Florentin, quando ele tira Gustavo e coloca Bárcia. Né? Ele colocou mais ou menos com uns 30 minutos no segundo tempo. Bárcia ainda não está completamente recuperado da lesão, né? E ele entrou numa posição que ele não é tão... ele não joga de meio campo, né? Ele joga nas pontas e segundo atacante, centroavante. Então, assim, eu estranhei aquela linha de 4 que ele fez com Mikael, Trellis, com Bárcia e com Mocelin. Né, e colocou Zé Wellison como o articulador e Marcão como o primeiro volante. E acabou que a jogada do gol saiu justamente pela minha surpresa de Marcão. Né? Marcão recebe a bola, dá o passe para Mikael faz o pivô, devolve para Marcão toca para Mocelin chuta. Eu achei falha de Cássio. Eu não sei vocês, mas eu achei falha do Cássio. Achei que dava para defender essa bola, mas enfim. Esse momento não interessa muito, né? Então, assim, estou gostando muito de ver o Sport com essa postura, né, em campo. Eu acho que o Sport realmente está se impondo dentro de campo. Coincidência ou não, começou a jogar bola depois que André e Thiago Neves saiu. Gosto sempre de tocar nessa tecla, né, porque a torcida do Sport implica muito com isso, e eu acho que muitas vezes tem razão, muitas vezes acaba passando do ponto, mas dúvidas à parte, eu acho que o Sport realmente está mostrando um bom futebol, e ainda bem, né? Demorou muito, depois daquela sequência de 8 jogos sem marcar um gol, 2 meses, né? E agora está marcando gol todo jogo, e já é a 3ª vitória consecutiva, é o único time do campeonato que está vencendo 3 jogos consecutivos, né? Então, assim, estou muito feliz pelo resultado, o Sport está mostrando que mereceu sair dessa zona de rebaixamento pelo futebol que tá sendo mostrado dentro de campo, e a gente espera que o Sport colha frutos maiores ainda, né? Porque vai ter jogos muito decisivos daqui diante, vai jogar contra o Cuiabá, vai jogar contra o Santos, contra o Bahia. Então, assim, vamos ver. Eu acho que o Sport tem tudo para escapar desse rebaixamento. Pois é, deixa eu colocar na tela aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, lembrando, dando crédito também, e deixa eu tirar essa marca do meu rosto, eu não estou à venda, tá, gente? Tem neste momento, Código, nome disso código aí, QR. um QR Code na minha cara, eu não Code, estou à venda não, tá? Mas, enfim, acontece aqui com a gente, deixa eu tirar também aí de baixo. Qual o valor do passe? Oi? Qual o valor do seu passe? Pois é, meu querido. Vamos lá, então. Tabela aí de classificação do Campeonato Brasileiro, para a gente dar uma sacada como é que está a situação. Vamos de trás para cima, né? De baixo para cima. Ai, que imagem boa, né? Para o que a gente tinha. A esperança está de volta. Mas vamos lá. 20º colocado a Chapecoense com 12. Na 19ª, agora o vice-lanterna, o Bahia, com 23. Também com 23 o Grêmio. Na 18ª, na 17ª, com 25 pontos, o Santos, e o Sport, finalmente, mas provisoriamente, né? Ele está na 16ª, porque ainda tem o final da rodada. Daqui a pouco a gente bota a tela inteira aqui para conversar com os meus queridos que estão na bancada de hoje. Desculpa a voz aqui, deu uma falhadinha. Juventude na 15ª com 27, São Paulo na 14ª com 29, Ceará na 13ª com 29, Cuiabá na 12ª com 30, e vem o América Mineiro com 30
lá em cima, né? Aí vai Atlético de Goiás com 31, Fluminense na nona com 33. Pronto, aí para cima eu acho que né? Enfim, o papo da gente é aqui embaixo. E, infelizmente, é aqui embaixo. E vamos focar nesses assuntos que estão pelo lado de cá. Tanto no mérito da coisa, até porque esse primeiro depoimento de cada um vai ser para que a gente tenha um corte depois para a galera que, infelizmente, nesse momento não está podendo assistir e depois não vai ter tanto tempo para assistir. Dito isso, Luan Amaral, começando, queria que você falasse para mim qual a leitura que você fez desses mais de 90 minutos, vitória do Sport, uma grande vitória, fora da zona de rebaixamento. Daqui a pouco a gente explica como é essa situação. Mas, Luan, fala para a gente o que você achou dessa partida nos mais de 90 minutos, meu querido. Primeiro, Alessandro, dizer que desde o início do jogo, a leitura que eu fiz foi que seria o Sport que foi nos últimos 2 jogos. O mesmo Sport que marcou em bloco baixo, antes do meio-campo, mas que assim que o adversário progredia dentro das suas linhas, criava zonas de pressão que isolava os jogadores do Corinthians. Foi assim com o Juventude, foi assim com o Grêmio. Isso espaça o ataque adversário, isso dificulta linha de passe, dificulta triangulação, dificulta tabelas, e é a arma do Corinthians. O Corinthians tem um jogo muito interior, principalmente com os meio-campistas que tem. Hoje entrou com um time com Cantígio, Renato Augusto e Juliano. Não tem nenhum volante marcador desses 3. É um time dinâmico e que trabalha muito a posse de bola do interior. O jogo do Corinthians é de dentro para fora. De dentro para fora. Esse é o jogo do Corinthians. E, inteligentemente, o Gustavo Florentin repetiu o que vem fazendo. O Sport marcava antes do meio-campo, esperava o Corinthians avançar nessa primeira linha de marcação e aí criava uma zona de pressão. E aí rondava o jogador do Corinthians, dobrava a marcação, ou obrigava a jogar para trás, ou obrigava a forçar uma bola. E toda a bola que o Corinthians ia, o Sport acabava ficando com ela. E aí o outro ponto do jogo, o fator 2, que é o ofensivo, que é a progressão ofensiva. O Sport conseguiu, muito por conta da bela partida que fez o Gustavo, principalmente no primeiro tempo, conseguiu progredir no ataque. E aí tinha velocidade com o Gustavo, tinha o Mikael sempre bem posicionado, tinha também o Juba que estava chegando pelo lado um pouco mais discreto, mas o Sport conseguia progredir nesse sentido. E eu vou ressaltar de novo o nome do Gustavo, porque o Gustavo foi o cara que numa trama com o Luciano Juba, que eles fizeram 2 tabelas, conseguiu um chute mascado que saiu ao lado do gol, ali por volta dos 17 minutos. Depois ele consegue dar uma bola em diagonal para o Mikael, justamente no lado esquerdo, onde o Mikael gosta, e ele bateu firme e acabou errando o alvo. E depois o Gustavo me faz um lance individual que ele deixou o Fábio Santos completamente perdido na marcação, deu uma caneta no Fábio Santos e também finalizou para fora. E aí são 3 momentos diferentes de um jogador que mostra todo o leque de opção que tem. Ele conseguiu, através de uma tabela, de uma jogada construtiva, um chute de fora da área, conseguiu um passe que permitiu o Mikael sair de frente para o gol. Óbvio que o Mikael acabou errando a finalização e, posteriormente, no lance completamente individual, ele consegue fazer o drible, trazer para a perna direita, infelizmente não era a esquerda, e bateu muito forte na bola, a bola saiu ao lado de Cássio. Esse foi um jogador fundamental para essa construção ofensiva do Sport. E como o Corinthians estava batendo toda hora no muro, toda hora que o Corinthians tentava atacar o Sport, como eu repeti, as linhas baixas, o bloco baixo, permitia uma zona de pressão nos jogadores do Corinthians, o Corinthians ficou sem escape. O Roger Guedes não conseguia sair em velocidade, todas as vezes que tentou, o Everton foi sublime na marcação, não conseguia também trabalhar a bola diretamente com o pivô, que é o Jô, que é um cara que recebe muito bem a bola de costa, mas com a proteção de Marcão e Zé Welles, a bola não chegava lá no Jô. O Renato Augusto não conseguia circular a bola como ele costumeiramente faz, e como tem muita qualidade para fazer, tinha imensa dificuldade, porque, de novo, tinha um cinturão defensivo do Sport que impedia que ele pensasse muito rápido, e aí você dominando o seu adversário defensivamente e chegando lá no ataque, o Sport foi soberano no primeiro tempo e conseguiu, com tranquilidade, dominar o Corinthians. O gol não saiu, o gol até saiu com o Sabino, mas aí o Rafael Thierry, infelizmente, estava impedido no lance, por mais que não tenha tocado na bola, mas, na minha visão, atrapalha um pouco o goleiro. Não vou entrar nem no mérito da questão aqui, é o que está na regra e tem que ser marcado.
E depois, no segundo tempo, o Corinthians volta querendo mais, atacando um pouco mais, com mais bola, mas não chutou no gol, não conseguiu obrigar o Maílson a fazer uma grande defesa. Passou ali os 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Sport voltou a repetir o seu modelo de jogo, voltou a ter Gustavo em velocidade. Ele teve um lance muito interessante, que ele conseguiu, até depois da saída até um pouquinho antes da saída dele, que ele conseguiu uma jogada individual, que, se não me engano, o Mikael finalizou. E o Sport foi criando de novo esse volume de jogo, essa subida de pressão, foi conseguindo dar mais volume de novo no segundo tempo, o que estava acontecendo no primeiro tempo, e o Corinthians ficou sem saída. O Corinthians ficou completamente sem saída, e aí num lance de espaço entre as linhas do Corinthians, o Marcão conseguiu avançar, foi avançando, faz a primeira tabela, quebra completamente a marcação e depois dá um passe para o Mocelin, que estava aberto, e aí ele finaliza muito bem, trazendo para a perna direita. Então, para mim, é um resultado completamente justo, mais do que justo, é merecido. O Corinthians não conseguiu em momento nenhum assustar o Sport, momento nenhum. O Sport sequer tomou algum susto dessa equipe do Corinthians, equipe muito qualificada, diga-se de passagem, basta olhar a escalação que você tinha hoje, mas hoje a disciplina tática do Sport se sobressaiu à qualidade técnica do Corinthians. E aí deixo todos os meus elogios ao treinador Gustavo Florentino, que está conseguindo tirar desse time o que ninguém tirou até então. Você sente mesmo esse clima de união dentro do elenco, de como todo mundo vibra com tudo. Eu reparei num lance dele quando o Trellis entrou no jogo, que ele vibrando no canto pro Trellis ir poder fechar a linha de marcação enquanto o Trellis estava meio sonolento ainda. Isso mexe com o jogador dentro do campo, isso te deixa instigado pro jogo. Então, deixo todos os meus elogios aqui ao professor Gustavo Florentino pelo trabalho que vem fazendo e ao elenco que abraçou. O elenco que abraçou. É importante dizer isso também. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123 6038. K2 Hosts. Os melhores planos de hospedagens de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu.